Sabe, alguns filmes eles não correm uma maratona. Eles caminham, respiram e te esperam. Sonhos de Trem é um desses filmes. Lento no ritmo, profundo na essência, profundo na experiência e talvez o mais contemplativo dos indicados do Oscar desse ano. Fala gurizada, eu sou o esse é o meu canal. No vídeo a gente vai continuar com a nossa série de vídeos dedicados a cada um dos indicados a melhor filme do Oscar. Peço desculpa a vocês por esse tempo todo que demorou para eu postar esse vídeo. Eu tive meio gripado e acabou que agora que foi o momento que eu consegui parar para gravar. Mas podem ficar tranquilos no dia de hoje, tá? Eu já gravei esse e mais os próximos 4 vídeos, então eles vão sair aí. Eles vão sair e continua a programação normal, tá? Vai sair todos os 10 indicados e daí vamos ver se vai dar tempo de sair os dedicados ali à atuação, direção, animação. Pelo menos a animação eu quero fazer e o bolão eu quero fazer. Os outros a gente vai ver, mas creio que vai dar. E se vocês quiserem acompanhar, eu vou deixar aqui, tá, a playlist dos vídeos que já saíram, aqui a playlist do Oscar 2026, e ao longo desse vídeo eu vou lançando nos cards os filmes que já foram, tá, os vídeos dos filmes que já foram. Combinado? Sonhos de Trem é um drama de época dirigido por Clint Bentley e baseado na obra de Dennis Johnson. O roteiro é coassinado por Bentley e pelo Greg Quinder, que escreveu, no caso, o meu favorito do Oscar no ano passado, Sing Sing, que inclusive fica a indicação aqui pra vocês. No centro da história está Robert Greener, interpretado por Joel Edgerton, um homem ali comum que trabalha como lenhador e construtor de pontes na virada ali do século XIX para o século XX, cujo destino é moldado então pelas passagens do tempo, pelas mudanças sociais, por memórias que permanecem longas depois de que tudo isso termina. E ao seu lado, então, a gente tem a Felicity Jones, que interpreta Gladys, a esposa dele, e também a gente tem a Carrie Condon, que faz ali um papel que vai marcar profundamente a história, a jornada do Robert, como uma pesquisadora que aparece ali mais do meio pro final do filme. Sonhos de Trem não é um filme que te alcança pelo suspense ou pela ação, na verdade muito pelo contrário. Ele é aquele tipo de obra que te convida a desacelerar e respirar e contemplar. E antes da gente olhar para a academia, para o que eles estão falando sobre esse filme, como que ele pode performar, vamos entender um pouco, vamos dar essa desacelerada aí e entender como que esse filme é tão bom e o que ele quer dizer, o que ele sente, por que ele mexeu com tanta gente, por que ele mexeu comigo. Sonhos de Trem é um filme sobre alguém que passa pela vida quase sem deixar marcas visíveis. É aquela pessoa que a gente passa por ela no dia a dia e nem nota, mas isso não significa que essa pessoa não tenha vivido a vida dela profundamente. Desde o início o filme assume então um ritmo bastante contemplativo, ele não tem pressa nenhuma, ele observa, ele respira, ele exige que a gente faça o mesmo, o que torna a experiência muito mais imersiva. O Robert, vivido aqui pelo Joel, é um homem invisível, um trabalhador braçal, um lenhador, um homem comum, que constrói trilhos, pontes e grandes estruturas enquanto o mundo ao redor se moderniza e ultrapassa ele. E talvez o que mais me surpreendeu no começo do filme foi aquela sensação que ele me trouxe. Foi a sensação nostálgica de lembrar de algo bom que já passou, sabe? Como quando a gente lembra de jogar Minecraft com um amigo, de construir algo simples, explorar o mundo sem pressa. Não é a sensação em si de lembrar do jogo, mas a memória afetiva, sabe? Lembrar dessa memória, no caso. O filme, pelo menos, ele carrega pra mim essa energia de uma lembrança. E se existe um verdadeiro protagonista aqui é o tempo. O filme tem grandes elipses e saltos temporais que não pedem nenhuma permissão para acontecer. Pessoas aparecem e desaparecem, décadas passam, tecnologias surgem. Tem uma cena que é muito simbólica, já mais pro final do filme, que o Robert já tá bem mais velho ali, e ele tenta usar uma motosserra para cortar uma árvore e ele não consegue, porque ele sempre foi o homem do machado, sabe? E aparece um jovem que simplesmente pega na mão dele, liga a motosserra e sai para trabalhar assim com muita facilidade. E naquele instante ele entende que não é só
o machado que tá obsoleto, que ele tá obsoleto. O filme captura muito bem o nascimento da modernidade americana e a sensação de que homens como Robert foram ficando para trás, não como vítimas explícitas, mas como silêncios históricos. E visualmente esse filme é impressionante. A fotografia assinada por um diretor de fotografia brasileiro, o Adolfo, é uma das coisas mais comentadas desde o Festival de Sundance. E não é só porque ela é bonita, é porque ela trabalha majoritariamente com a luz natural. E usar a luz natural, usar a luz do sol, não é simplesmente apontar a câmera de dia e gravar porque o sol já tá lá. Na verdade é muito pelo contrário. Tem que ter muito planejamento e muita paciência e esperar, tipo, a hora certa do dia para gravar minutos ali e aceitar que a natureza não obedece. A luz artificial, ela é controle e a natural é planejamento. Então, o trabalho que o Adolfo faz aqui é surreal, tá? A gente tem uma fotografia belíssima. A natureza aqui, ela não é cenário. Ela é personagem, grande, imponente, indiferente. Ela engole o homem que nem as árvores engolem as botas deles quando eles pregam as botas nas árvores. Mas também ela acolhe, que nem ela acolheu o Robert e a família dele quando eles construíram aquela cabana na frente do lago. A sensação é quase espiritual, sabe? E um dos momentos mais fortes, pelo menos pra mim, é lá no início do filme mesmo, o assassinato daquele trabalhador chinês acusado, a gente não sabe se injustamente ou não, de roubo, bem ali no início, bem na nossa cara. Robert vê e ele não participa, ele não faz nada, ele tenta perguntar, mas seguram ele e ele não impede aquilo acontecer. E aquilo nunca mais abandona ele. Mais tarde, quando ele perde ali a esposa, a Gladys, vivida pela Felicity Jones, e a filhinha no incêndio, o filme não afirma isso de forma explícita, sabe? Mas deixa aquela pergunta: será que o Robert se sente punido? Será que ele interpreta essa perda como uma consequência moral, como um karma de não ter interferido naquele momento com aquele trabalhador chinês? E eu não tô nem dizendo que o filme realmente defende essa lógica, mas para mim ele constrói essa culpa interna do personagem de forma muito sutil. E essa culpa acompanha ele pela vida inteira. O silêncio aqui é praticamente parte do crime. E vale a gente levar isso pra vida, que estar quieto perante um ato racista, no caso dele ali, o assassinato do colega, não deixa de ser conivência. Robert sempre foi um homem muito quieto, quase excluído socialmente, mas ele nunca esteve completamente só. Primeiro a gente tem ali a Gladys, que ajuda ele a construir aquela primeira cabana, e é uma construção até meio simbólica, assim, né, da primeira cabana, o primeiro lar. E depois da tragédia, a gente tem o amigo indígena dele, dono lá daquele mercadinho, que ajuda ele literalmente a reerguer a cabana, a construir uma nova cabana. E depois disso ainda vem os cachorros, e eu acho muito bonito que ele, que não conseguiu salvar uma mãe e sua filha do fogo, agora encontra quase que um conforto em salvar uma mãe e seus filhotes da morte pelo frio. Ele salva eles e ele acaba, depois que os cachorrinhos crescem, dá a entender que ele dá os cachorrinhos, mas ele fica ali com a cadelinha para ele, para gerar essa companhia. É como se a vida estivesse dando ali, oferecendo pequenas oportunidades de redenção para a culpa que ele carrega. E essa construção simbólica, para mim, é muito bonita. Ele falha uma vez e aquilo marca ele, mas a vida continua oferecendo pequenas chances de agir de forma diferente. O filme não é sobre uma punição divina, ele é sobre a consciência. E isso é o que torna o arco final do personagem tão poderoso. E aqui entra um ponto que muita gente saiu do filme dizendo que terminou deprimida ou oprimida, ou muito triste, ou enfim. E eu até entendo. O filme realmente é melancólico, ele é lento, ele é triste em vários momentos, sim, mas comigo aconteceu o oposto. Quando a pesquisadora, vivida lá pela Carrie Condon, diz pro Robert que até o mais isolado eremita do mundo tem valor para a humanidade, para o planeta, aquelas falas, com o passar do tempo, mudam algo dentro dele e a gente vê isso. Ele começa a viver para ele mesmo. Ele viaja de trem, ele vai ao teatro, ele chora no teatro, ele anda de avião. São coisas simples, sabe? Mas que ele nunca tinha se permitido antes fazer.
e ele passa a reconhecer que ele é alguém que merece existir, ele é alguém que merece estar ali, então ele merece esses pequenos prazeres. E ele morre sozinho? Sim, ele morre sozinho. Mas existe uma diferença enorme entre a solidão e a solitude. E pra mim, o fim do filme, Robert finalmente ele sai da solidão que acompanhou ele a vida inteira, inclusive quando ele estava cercado de pessoas. Ele se mantinha sozinho na solidão dele pra solitude. E coincidentemente, ele acaba falecendo dessa vez realmente sem ninguém na volta dele. E isso pra mim não é opressivo, é poético, é bonito. Ele, quando era cheio de pessoas, se sentia sozinho, e quando ele finalmente entendeu o que é a solitude dele, ele pôde morrer sozinho. Então eu achei o filme, o final do filme, o filme inteiro, belíssimo, belíssimo. Não saí triste, não saí oprimido, eu saí pensativo. Eu saí com vontade de abrir a porta de casa e respirar o ar. Eu sei como esse foi o sentimento. Eu terminei o filme feliz. Feliz por ter assistido uma grande obra e por aquele homem invisível ali ter finalmente entendido que ele tinha algum valor. O roteiro adaptado, então, da obra do Dennis Johnson é icônico e ele fala pouco e diz muito, sabe? Poucos diálogos, muitos olhares, muitos espaços para o espectador preencher. É um filme que exige maturidade emocional, claro, porque ele não explica tudo. Ele sugere, e talvez seja por isso que ele tenha dividido tantas opiniões. Sonhos de Trem é um filme sobre memória, sobre tempo, sobre homens comuns que a história não registrou. Mas também é um filme sobre valor, mesmo quando ninguém tá olhando, sabe? E agora sim, depois de explorar o ritmo, a estética e as camadas ali temáticas de Sonhos de Trem, a pergunta que fica é: o Oscar leu esse filme da mesma maneira que a crítica e o público? A gente vai descobrir exatamente isso agora. Sonhos de Trem foi indicado em 4 categorias aqui no Oscar, um número até que ok ali, eu acho que poderia ter tido muitas outras indicações, mas ele é um filme contemplativo e de origem bem independente, então acho que foi bem indicado aqui onde ele foi indicado. Melhor roteiro adaptado, vou deixar os indicados aqui, tá? Essa indicação então reconhece o enorme desafio de transformar essa novela do Dennis Johnson em um longa-metragem. Adaptar um texto que é essencialmente uma meditação sobre passagem de tempo, memória, é uma tarefa bem delicada. Não se trata apenas de recontar os eventos do livro, mas de capturar o estilo de consciência e de percurso interior que esse livro trouxe. O fato da academia lembrar desse roteiro aponta para algo que a crítica especializada também destacou, que Sonhos de Trem não é apenas uma adaptação literal dos fatos da obra. Ele recria o espírito do livro, ele traduz as suas atmosferas, suas elipses temporais, os silêncios e a linguagem em linguagem cinematográfica. Eu diria que ali tá pau a pau com o Hamlet e, cara, não me surpreenderia nem um pouco se ele levasse esse prêmio aqui, porque a adaptação é muito bem feita. Aqui no Oscar de Melhor Fotografia, tá? Que tá sendo indicado o nosso brasileirinho Adolfo Veloso, eu diria que talvez é a indicação mais esperada para esse filme, o prêmio mais esperado desse filme, para nós brasileiros, claro, e talvez até mais pela própria crítica, porque esse filme tá sendo muito celebrado pelo público e pela crítica antes mesmo da cerimônia. A fotografia de Sonhos de Trem tem sido considerada um dos pontos mais altos do cinema de 2025. Muitos dos votantes e dos críticos reconheceram que a maneira como o filme captura a luz, as paisagens, o ritmo sutil é algo raríssimo. E vale aqui ressaltar que tem uma cena... Cara, ela é tão simples, mas ela é tão bem pensada que eles acoplam a câmera numa árvore enquanto ela cai. E tipo assim, a gente acompanha a árvore caindo como se a gente fosse a árvore. Cara, é tão legal, é tão bem feitinho, sabe? E claro que tem esse fator extra, essa indicação também representa, de certa forma, um reconhecimento internacional pro trabalho do Adolfo Veloso, que é um diretor de fotografia brasileiro, que conseguiu então traduzir em imagem a poesia que o roteiro propõe.
na nossa quinta indicação, então, da noite para o Brasil. Muito tem se falado das 4 indicações de Agente Secreto, mas a gente tem que destacar que o Brasil tá com 5 indicações esse ano, e uma delas é pro nosso Adolfo Veloso em melhor fotografia em Sonhos de Trem. E eu, sinceramente, é o meu voto, tá? Quero que ele ganhe, e eu acho bem possível dele ganhar. Porque diferente de filmes blockbuster, assim, filmes muito grandes, onde a fotografia é muitas vezes sobre espetacularidades técnicas e tudo mais, Sonho de Trem usa a câmera para relacionar o homem com o tempo e com a natureza. Algo que a academia claramente percebeu para estar indicando ele aqui. Então, meu voto é Sonhos de Trem. Entreguem a estatueta para mais um brasileiro nessa noite, por favor. Melhor canção original, os indicados estão aqui, tá? A indicação ao Oscar, então, nessa categoria, aparece com o tema homônimo, né, do filme, composto por Nick Cave e Brice Désir. E essa nomeação, então, agrega ao filme, claro, uma dimensão emocional extra que ultrapassa ali a narrativa visual. Ela amplifica a experiência efetiva, pelo menos para mim, a experiência afetiva da obra, e enquanto o filme ali ele é silencioso em seus diálogos, a canção então funciona como uma espécie de epílogo emocional dessa obra, algo que muitos críticos reconhecem como um ponto singular na experiência do próprio espectador, né? Mas infelizmente a gente sabe que Guerreiros do K-pop vai levar, mas poderia ser uma surpresinha aí, né? Essa canção ir e receber lá a estatueta, porque é um ótimo filme mesmo. E por fim, melhor filme, tá? Aqui estão os 10 indicados. A indicação ao melhor filme é a mais significativa para o filme Sonhos de Trem, não para nós brasileiros. A mais significativa é a fotografia, mas já falamos sobre isso. Porque ela coloca os Sonhos de Trem entre os 10 melhores filmes do ano, né? Segundo a academia. Mesmo diante de produções maiores e mais palatáveis para o grande público, como o próprio Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, isso diz algo bastante importante sobre a academia, sobre o cinema, que a academia reconhece que o cinema do ano não é só barulho e espetáculo, também é parar e contemplar um pouco. E o fato de um filme tão contemplativo, intimista e baseado na observação lenta da vida ter chegado nessa categoria mostra que há espaço sim, na percepção pelo menos dos votantes, para obras que exploram o tempo, a memória, o silêncio como uma matéria cinematográfica. É uma linguagem que a crítica global aplaudiu, tanto que ela conquistou o Spirit Awards de melhor filme, uma premiação que celebra filmes independentes e artísticos antes do Oscar. E esse filme esteve lá e foi contemplado. Cara, tem chance, ele tem chance, com certeza. É um filme muito bonito, muito contemplativo. Ele é um filme de assistir numa tarde fria, de aproveitar ele o máximo que se puder, e se ele ganhar, ficaria muito feliz. Acho que existem, que talvez os filmes mais palatáveis vão ser mais fácil de conquistar os votantes, acho, mas ficaria bem contente se Sonhos de Trem levasse. Mas me conta aqui o que vocês acharam de Sonhos de Trem, se tu curtiu essa análise do filme, esse olhar mais contemplativo, poético sobre cinema. Deixa o like aqui porque ajuda demais, tá? Aqui na divulgação do vídeo dentro do próprio YouTube, para que ele chegue em mais pessoas, e se inscreve aqui no canal. Não esquece de ver os próximos vídeos, tá? Porque vai sair agora vários, tem vários gravados. E é isso, pessoal. Um abraço, até mais, valeu e tchau.